tudo bom? Seguimos aqui com o nosso devocional 150 dias com Salmos, onde a gente está vendo aí revendo aí, fazendo a meditação aí de muitas promessas, fazendo aí a meditação de muitas maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Que o Senhor tem pra gente acessar, tá lá, a gente só precisa acessar. Então, ontem a gente falou de Salmos 36, né? A gente viu aí 10 adjetivos, se você não assistiu ainda, é um vídeo antes desse. Então, falou de 10, eu falei 10, mas são 9. 9 adjetivos que você pode se apossar, se apropriar do Senhor, da palavra do Senhor. Seja bem-vinda, Carmen. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda, Miguel, bem-vindo. Vocês sempre por aqui, né? Tô prestando atenção aí, vocês compartilhando com os amigos, vocês deixando aí o nosso emoji. O nosso emoji é uma Bíblia, né? Um livro aberto. É o nosso emoji que confirma, né? Que simboliza a nossa meditação da palavra. Como eu sempre falo, essa palavra sempre tem endereço certo, não é para todo mundo ter um endereço certo. E também essa palavra, a palavra, né? Porque de manhã, Alexandra? Porque de manhã nossa mente está fresca, nossa mente precisa, assim como o nosso corpo, precisa se alimentar, né? Se a gente não está se alimentando da palavra, pode ter certeza que a gente vai estar se alimentando de alguma coisa, né? De uma coisa que nos dê interação, que nos sacie o nosso emocional, o nosso físico, mas a gente vai estar se alimentando. A mente, ela está aberta para acessar, né? Acessar qualquer uma dessas opções. Então vamos lá. Desculpa. Pega a tua Bíblia, faz a tua própria meditação. Não espera, não se deixa influenciar por mim, porque sou falha, posso interpretar de forma errônea. Estou aqui para que o Senhor me direcione. Mas toma você as suas próprias conclusões a respeito do que você meditar, né? A gente tem aí um exercício diário que é... Quem lembra qual é o nosso exercício diário? É isso mesmo, Pedro. O nosso exercício diário é pegar um versículo desse e meditar durante o dia. Disse certo, viu? Disse certo, Juliana. Meditar em um desses versículos durante todo o decorrer do dia. Anotar em post-it, anotar na sua agenda a palavra da parte 37 de Salmos que mais foi tocada, né? Que mais te tocou, que mais fez, que você mais precisou meditar sobre ela. Às vezes você precisa se apossar daquela palavra, né? Às vezes você precisa relembrar, você precisa relembrar daquela promessa, não é isso? Então vamos nós. Estamos aqui... Tá linda essa imagem. Salmos 37. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Quem estava comigo ontem no Salmos 36 já percebeu que o Senhor, ele tem mostrado o que ganha o justo e o que ganha o injusto, o que ganha o que obedece e o que ganha o que desobedece. Então, aqui, Davi vem relembrar novamente sobre as duas coisas, tá? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Oi, Gleice, seja bem-vinda. Né? O Senhor, ele pede que nós possamos obedecê-lo, né? Obedecê-lo. A gente vai ver aqui 4 vezes que o Senhor fala que habitaremos na terra. Os justos habitarão na terra. Então, ele quer deixar bem enraizado, bem internalizado, que a habitação da terra é para os justos. Verdadeiramente serás alimentado, né? Esse alimento, ele pode ser um alimento emocional, ele pode ser um alimento espiritual, pode ser um alimento físico. O Senhor, ele pode suprir em todas essas áreas da nossa vida. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Deleitar-se, né?
deleitar-se. O que a palavra deleitar-se ela diz, né? Ela consegue ser pra gente nesse sentido, nessa parte. Deleitar. Deleitar é se permitir, né? Acessar. Né? Se deleitar é você realmente acessar de forma integral, acessar de forma íntima, né? Se a gente se deleitar no Senhor, Ele vai conceder os desejos do nosso coração. Qual é os desejos do nosso coração mais íntimo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará, né? Quem é Deus? Quem é nós? Quem é Deus para que não queira o melhor para a nossa vida, né? Ele diz que mesmo que a nossa mãe nos abandone, mesmo que a gente não tenha mais ninguém, Ele estará com a gente até o fim dos tempos, né? O Senhor está com a gente até o fim dos tempos. Então, Ele nos dá esse lembrete que se a gente direcionar o nosso caminho, se a gente pedir que Ele guie, que a gente pedir que Ele organize, Ele vai organizar, né? Por quê? Porque a gente tem a tendência de ter os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. A gente tem a tendência de tomar decisões em cima do que a gente vê aqui. E Ele vê o todo, né? Ele vê o momento todo. Ele vê o momento no todo real, né? Desde presente, passado e futuro. Então, por que não confiar a Ele, né? E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o sol do meio-dia. Então, onde há luz, as trevas não habitam. Então, a luz é a iluminação, é o caminho, você conseguir ver o caminho claramente, né? Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Aqui o Senhor até aqui, né? Salmos 37, para quem está entrando agora. O Senhor, Ele nos chama para confiar nele. Ele nos chama porque a gente vai habitar verdadeiramente na terra e seremos alimentados. Nós vimos em 36 que nós nos deleitaremos em delícias quando a gente medita, quando a gente para obedecer. Então, até aqui o Senhor disse, confia, te deleita, te entrega, né? Descansa, né? 4 coisas até aqui Ele falou. Descansa. O que é descansar? É confiar verdadeiramente nele, né? Confiar é aceitar. Confiar é você entender que o que Ele vai fazer pela nossa vida é melhor do que o que a gente pensa ou pode fazer, né? Confiar é integralmente, né? Então, descansa, espera nele, né? Confia, deleita, entrega, descansa, espera, né? E espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa dos homens que executam astutos intensos. Esperar no tempo dele, esperar da forma dele. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de novo, de forma alguma, para fazer o mal. Às vezes a gente pode pensar assim, não, porque fulano ele tem feito algo, está em desacordo com o que o Senhor pede e ele está prosperando. A gente tem que cuidar da nossa própria vida. A gente tem que ver a nós mesmos, né? Então, o que o outro está fazendo, como o outro está fazendo, é entre ele e Deus. Então, quando a gente para ver a nossa própria grama, a gente para de ver a grama do vizinho, que às vezes é de plástico, às vezes é falsa, às vezes é pintada, né? A gente vê a nossa própria grama e ela começa a crescer, né? Ela começa a ter o cuidado que a gente precisa. Nós precisamos ver com o que a gente gasta nosso tempo. Né? A gente está gastando nosso tempo pensando no que a gente vai fazer para nós, para a nossa vida, pelo nosso dia, ou pensando em coisas que não agregam. Então, porque os malfeitores serão desgarrados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqui de novo. 2. Herdarão a terra. Esperar no Senhor nos faz herdar a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, né? Onde o Senhor habita tem paz, onde o Senhor chega tem paz, paz em abundância, né? Ele nos traz a paz que excede todo entendimento, ele nos traz a paz que o entendimento humano não entende,
né? O entendimento humano não consegue transparecer, não consegue explicar. O ímpio maquina contra o justo, contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. O Senhor é o Senhor de Davi, e o Senhor pode ser o nosso Senhor também, né? Só que ele não é só o Senhor, aquele Deus carrasco. Ele pode ser o nosso pai, o nosso amigo. A palavra fala muito sobre isso. Ele é o nosso pai, ele é o nosso amigo, ele é ele se faz, né, como o nosso conselheiro, né? Então aqui, os ímpios puxaram a espada e puxaram a espada e armaram um arco, para derrubarem o pobre necessitado e para matarem de reta conduta. Porém, a sua espada lhe entrará no coração, seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Não é que o Senhor seja contra as riquezas, porque se ele fosse contra as riquezas, o céu não seria de ouro, né? Os céus não seriam de ouros e pedras brilhantes. O Senhor não teria dado bonanças e riquezas a Jacó. Deus não teria dado riquezas a Davi, não teria dado riquezas a Salomão. Então, o Senhor, ele não é contra prosperar. Inclusive, ter riqueza é uma das formas de prosperar. Mas o Senhor, ele é contra as riquezas que são feitas de forma ilícitas, né? Então, vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Então, existe muitos pontos na palavra que fala que há prosperidade na vida do justo, né? E nem sempre é exatamente em riquezas, dinheiro monetizável. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor sustém os justos. Vamos nos apegar dessa palavra. O Senhor me sustém. O Senhor é quem me sustenta. Botar na primeira pessoa, você pode se apossar e se apropriar do que ela fala. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão. A nossa herança, a gente pode dizer que são os nossos filhos, né? As nossas próximas gerações. Então daqui em diante, o Senhor... não perdi a live. Fiquei com receio de ter perdido. Foi. Então aqui, não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Opa. Então, mesmo que os dias sejam ruins, mesmo que os dias não estejam bem, aqueles que confiam, aqueles que estão entregues verdadeiramente à bondade, à vontade do Senhor, Ele cuida, né? Mesmo que pareça que não, mas Ele cuida. Ele se farta de bem mesmo que tudo ao redor não esteja tão bacana, certo? Então aqui. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura de cordeiro. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. Então, o que é o ímpio, Alexandra? E o que é o justo? O justo é aquele que obedece ao Senhor, que faz a vontade dele. O ímpio é aquele que faz o seu querer, a sua vontade, da sua forma, do seu jeito e não está nem aí para o Senhor. Então, aqui, como em 36, o Senhor não está nos dando a opção de qual dos dois a gente vai decidir ser hoje. O que recebe consequências pelas atitudes ou o que recebe bonança, bondade, benignidade pela obediência. E aí aqui, o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. O Senhor ama aquele que ajuda o necessitado. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. A segunda vez que ele fala aqui, tá? Ele fala umas 4 vezes. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Falou deleitar-se aqui no início, em 27:4, Salmos 37:4. E fala aqui de novo. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor. O Senhor firma os nossos passos. Se nós pedimos, eu particularmente, eu fico, Senhor, hoje mesmo eu estava dizendo, Senhor, me ajuda a tomar decisões corretas, me ajuda a tomar um direcionamento. Estou cansada de tomar decisões precipitadas, erradas, do meu jeito, da minha forma.
Então ele pode firmar os nossos passos, né? Nos dizer por qual caminho ir, por qual caminho é mais seguro. Então, deleita-se no caminho, deleitar-se, se alegrar no caminho, né? Se contentar no caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Ainda que nós falhemos, ainda que eu e você falhemos, que ainda que eu e você não consigamos fazer o que é da vontade dele, porque Deus sabe que nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos fortes nele, né? E Deus sabe quem somos nós, as nossas fragilidades. Ainda que você tenha caído, ainda que você tenha desagradado o Senhor, não esqueça que você tem um advogado. O inimigo, ele nos traz sempre a mentira, a tristeza, a angústia, que a gente está só, que a gente não pode, que o Senhor não nos ama, que o Senhor é tirano. Ele pode vir com várias formas de mentira, mas aqui ele diz, ainda que caia, ainda que o justo caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Né? Tem muitas partes na Bíblia que falam que o Senhor nos pega com a sua mão direita. A sua mão direita é poderosa, a mão direita é a mão mais firme, né? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um desamparado, o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Ou seja, se o justo busca ao Senhor, se o justo obedece ao Senhor, se o justo está fazendo o que é da vontade do Senhor, as consequências dele, a semente dele, os filhos, a herança, as próximas gerações que aprenderam aquilo, aprenderam como servir, adorar e bendizer ao Senhor, elas continuarão com aquele caminho, se elas quiserem, né, optarem. Então, devido a isso, Davi diz que nunca viu um justo desamparado, nem a semente dele mendigar o pão, né? Nunca viu o justo desamparado por Deus e nem a herança, nem os descendentes dele faltar comida, né? Compadece-se sempre em prestes e a sua semente será abençoada. Pensar no outro, né? Pensar no que precisa, porque vem o retorno, não que a gente venha como troca, mas faz parte de um dos direcionamentos do Senhor com a gente, amar o próximo, né? E a minha semente, a nossa herança será abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Aparta-te do mal e faz o bem. Não tem como a gente servir aos dois senhores, né? Não tem como a gente servir a Deus e a nossa vontade, a Deus e o nosso querer, a Deus e as delícias do mundo. Então, se a gente quer viver em santidade, viver obedecendo, viver pelo direcionamento do Senhor, poxa, caí, não consegui seguir o que o Senhor me pediu. Ok, o que eu posso fazer? Se apartar, né? Eu posso me arrepender, mas com isso eu também preciso deixar de repetir aquela situação. Aparta-se do mal, né? E faz o bem. E terás morada para sempre, de novo, né? Terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. O Senhor não nos desampara se estivermos verdadeiramente servindo, adorando e bendizendo a Ele, né? Eles são preservados para sempre, mas a semente do ímpio será desarraigada. Aí novamente aqui, essa é a quarta vez que o Senhor fala. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Se ele repete 4 vezes, é porque quer que fique realmente intenso, enraizado no nosso coração. A boca do justo fala a sabedoria, a língua fala do juízo. A palavra do Senhor, se eu não me engano, em Provérbios 4, fala que a gente busque a sabedoria. A sabedoria, ela se personifica. Então, ter sabedoria nos traz grandes prosperidades, nos traz grandes riquezas, decisões assertivas. Então, a sabedoria é entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Em tudo, né? O que o Senhor quer para a minha vida, nas minhas decisões diárias, nos meus próximos negócios, nas minhas próprias ações, nas amizades, com quem eu ando, por onde eu ando. Então, o Senhor pode nos direcionar em tudo isso, né? A boca do justo fala a sabedoria e sua língua fala do juízo. A lei de Deus está em seu coração. E os seus passos não resvalarão, né? Ele não tropeçará. Se ele estiver com
a lei de Deus no seu coração. A palavra até nos fala que a gente deve meditar, né, dia e noite. Eu não entendia isso, assim, poxa, Senhor, quer que a gente lê dia e noite? Se a gente não tiver o direcionamento do Espírito Santo, a gente não vai conseguir entender. A gente vai ler como se fosse um livro normal. Mas se a gente tem o direcionamento do Espírito Santo, se a gente pedir a Ele antes de ler, a gente vai conseguir entender o que o Senhor está falando naquilo, sabe? Então, quando Ele nos fala para meditar dia e noite, é para que a nossa mente, que é a nossa principal arma, a nossa principal fraqueza em tudo, ela possa estar enraizada, ela possa estar blindada contra qualquer outro pensamento negativo, pensamento de tristeza, pensamento de angústia, preocupação. Né? Então, a lei do Senhor está no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem outra parte aqui, se eu não me engano, em Salmos. Então, guardar a palavra no coração, né, que o nosso coração diz que é aqui, mas na verdade é a nossa mente. Guardar a palavra no coração é quando a gente vê que tem algo acontecendo, a gente perceber, se perguntar se isso agrada ao Senhor, se isso é edificante, né? Então, guardar a palavra no coração é ter a tranquilidade que os nossos passos serão seguros. Então, quem é que direciona o corpo? Quem é que direciona o nosso corpo? Quem direciona o nosso corpo é o braço? É a perna? Não, quem direciona o nosso corpo é a mente. Então, a nossa mente, ela decide para onde o corpo vai. A decisão de tudo está na mente. Então, se a lei do Senhor estiver guardada no meu coração, eu tenho a tendência de tomar decisões corretas, decisões que não me faça cair, que não me faça desvalecer, me faça tropeçar. Por quê? Porque serão decisões sábias. Então, o meu corpo, o seu corpo, ele vai estar trilhando a decisão mais assertiva, a decisão mais correta, né? A decisão mais próspera, a decisão próspera em si, entende? Então, aqui 31, né? Ainda tem 32. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgar. Espera no Senhor, de novo, o Senhor fala várias vezes aqui. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. De novo, herdar a terra. Para herdar a terra, a gente vai precisar obedecer a Deus, obedecer a palavra, ouvi-lo, se atentar para o ensinamento dele. E aí aqui, se lembrar também dos necessitados, dos pobres necessitados, cuidar da língua, cuidar do corpo, cuidar, né, das decisões. Tu verás quando o ímpio for um desraigado. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o mas não pôde encontrar. Nota o homem sincero. O Senhor, Ele ama a nossa sinceridade na presença dEle. Ele ama. Né? A gente não tem como mentir para Ele, né? Onde a gente for, Ele vai estar. Dentro da gente, Ele também está. E nota o homem sincero. O Senhor, Ele se agrada da sinceridade do coração. E considera o reto, porque o fim desse homem é paz. Esse aqui é o meu versículo do dia. Nota o homem sincero, considera o reto, porque o fim desse homem é paz. O fim de quem obedece, o fim que é sincero no Senhor, o fim de quem está agradando a Ele com o que Ele quer. Salmos 37. 37 é de paz. Paz que é a paz que nenhuma mente humana vai conseguir entender, interpretar, traduzir. Quanto aos transgressores, serão um a um destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Já mudei meu versículo. O Senhor é a nossa fortaleza em tempo de angústia. O Senhor é a sua fortaleza no tempo da sua angústia. O que é uma fortaleza? Uma proteção. Uma proteção de difícil destruição. O Senhor os ajudará e os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Porque o Senhor fala várias vezes, confia em mim. Confia no meu braço, confia na minha grandeza, confia na minha bondade, confia na minha misericórdia, que as coisas irão fluir. Então aqui a gente vê muito ele dizendo, espera, confia, espera, entrega, descansa, né? Para que
Esse Salmo 37 é muito maravilhoso. Para que a gente possa ter as recompensas, né? O Senhor os ajudará e os livrará dos ímpios e os salvará. Para mim aqui, o meu versículo, qual versículo você separou para você? Eu separei aqui para mim. Mas a salvação do justo vem, 39. Vem do Senhor, Ele é a força, é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor está conosco na alegria, na tristeza e também na angústia. Seja qual for sua angústia, lance a Ele, traga a Ele, né? Entrega a Ele, né? Entrega a Ele a nossa mente. Quando Ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo lhe irá bem, Ele quer dizer que deixa que Ele cuida, deixa que eu cuido. Quantas vezes eu já fiz diferente, né? Na verdade, eu tenho uma luta diária de obedecer e confiar verdadeiramente, porque a gente é ser humano e a gente tem a tendência de querer fazer do nosso jeito, querer fazer da nossa forma. Então, o Senhor, Ele nos chama para isso. Ei, filha, filho, deixa que eu cuido, me dá aqui. Deixa que eu cuido, deixa que eu faço. Só traz até mim, porque eu quero, você precisa ouvir, você precisa se ouvir me pedindo. Se ouvir dependendo de mim em tudo. Quando eles dizem tudo, é em tudo. Emocional, físico, espiritual, mental, né, na casa, no trabalho, com filhos, com cônjuge. Ele consegue cuidar de tudo. Tá bom? Então, se você chegou até aqui, que bom. Eu espero que essa palavra tenha enchido o teu coração de paz. Eu espero que esse seu dia seja extraordinário, né? Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, a parte que mais fez sentido para você. E compartilhar comigo. Tem sempre alguém que precisa de uma palavra. Se te agregou, se te ajudou, vai ajudar também esse seu amigo, tá bom? Se você deixar só o emoji do livrinho, já vai ajudar muito a alcançar mais e mais pessoas. Amanhã estaremos aqui de novo, 5h30 da manhã, né? Se não for 5h30, vai ser 7h30. Então, vamos juntos, que essa palavra fique enraizada na sua mente. Qualquer situação que você tiver hoje, você venha lembrar que você tem um Deus, pode confiar nele, pode lançar a Ele suas preocupações, direcionar o caminho através dele, que dê tudo certo, tá bom? Pois tenha um bom dia, um dia maravilhoso e até a próxima!